Saúde os irmãos com a santa e a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, iremos mais uma vez entrar em mais um assunto da nossa escola bíblica dominical, a nossa lição de número 4, que vai falar sobre dons de poder. Nosso textuário nos diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Aqui, meus irmãos, vemos Paulo, ele orientando os irmãos e dizendo que acerca daquilo que quando ele chegou para os coríntios, ele não chegou com palavras persuasivas, pois naquele tempo, aquele povo, ele dava muito valor às pessoas que tinham uma ótima oratória, uma ótima palavra de conhecimento. Paulo, ele falando com aqueles irmãos, ele disse: eu não cheguei até vós com palavras persuasivas, com palavras de conhecimento, com uma boa oratória, mas com demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A nossa fé, ela tem que ser apoiada no poder de Deus e não em sabedoria de homens, em conhecimento de homens, e sim na sabedoria e sim no poder de Deus. Nossa verdade prática diz: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 4, 9 ao 11, que nos diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir espíritos. E a outro, as variedades de língua. E a outro, a interpretação de língua. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Nossa introdução, ela começa dizendo que o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente os de curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Aí o comentarista ele vem nos dando uma pergunta: por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder? Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será que por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Então, meus queridos e amados irmãos, aqui está uma pergunta para cada um de nós. Qual será o motivo por não vermos mais estes dons em ação na atualidade? Qual será esse motivo? Será pelo mau uso? Será, meus irmãos, pela falta de conhecimento a respeito dele? Ou será por negligência? Que possamos cada um responder essas perguntas. O nosso dom da fé, nosso primeiro tópico diz: o que significa fé? Se nós formos olharmos em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, meus irmãos, aí está a base
da fé. A fé é o firme fundamento. A fé é a base das coisas que se esperam. E a certeza, ela é a prova das coisas que não se veem. Ainda que para nós seja impossível, mas a fé, a verdadeira fé, ela consiste nas coisas que se esperam. A verdadeira fé, ela prova aquilo que não se vê. Como nosso comentarista ele diz, essa definição bíblica sobre fé, pois mostra a total confiança da dependência de Deus. Em Hebreus capítulo 11, é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Quando se fala em fé, meus irmãos, nosso comentarista ele vai fazer algumas sugestões, dizendo que o dom da fé, ele não é a fé salvífica. O dom da fé, ele também não se refere ao dom, ao fruto, a qual fala em Gálatas capítulo 5, versículo 22. O dom da fé é um dom específico, totalmente diferente. Por que totalmente diferente? A fé salvífica, que está relatando lá em Romanos capítulo 10, e o versículo 17, que diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Já em Efésios capítulo 4, versículo 8, capítulo 2, versículo 8, já vai dizer que pela fé, que pela graça, somos salvos. Pela fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, está aí duas referências bíblicas que nós podemos ver acerca da fé salvífica. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E através do crer na palavra é que nós podemos ser salvos. Porque ao crer na palavra, na proclamação do Evangelho, recebemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas. E é crendo em Jesus Cristo que nós recebemos a verdadeira salvação. A fé como fruto é totalmente diferente da fé salvífica e do dom da fé. A fé como fruto, ela pode ser referida como uma experiência cotidiana do novo cristão ou do recém-convertido, pois vai se adquirindo conforme vai se amadurecendo. Já o dom da fé é aquele dom a qual o comentarista ele vai dar exemplo acerca de Moisés. Quando estava de frente àquele mar vermelho, Moisés ele estava perante o povo, o mar à sua frente, sabendo que os egípcios, Faraó, vinham ao seu encontro para matar o povo de Israel. Mas ele, pela sua fé, ele respondeu ao povo, hoje mesmo verás o livramento que Deus fará no meio de vós. Pela fé, Moisés, ele creu que Deus poderia livrar aquele povo israelita. Ele creu. E com certeza ele viu o povo já do outro lado daquele mar vermelho. Essa foi uma atitude de fé. É um exemplo de fé para nós. Mesmo que as circunstâncias estejam perdidas, mesmo que não haja mais jeito, mas se você tiver fé em Deus, uma fé tremenda, totalmente diferente, crendo que somente Ele pode lhe livrar das mais tamanhas adversidades, saiba que você irá alcançar grandes e poderosas coisas diante de Deus. Este foi o exemplo do dom da fé. O nosso segundo tópico vai falar sobre o dom de curar. Dons de curar. Relata que
O comentarista, ao falar sobre dons de curar e a própria Bíblia no grego, ela vai falar realmente que há dons de cura. Mas por que dons de cura? Alguém pode até se perguntar sobre isso. Mas o nosso comentarista, ao falar a respeito deste assunto, ele vai falar que ninguém recebe um dom de curar e pode sair curando todo mundo. Não. Para alguns, ele vai dizer, o nosso comentarista, que alguns recebem o dom de curar, mas curam pessoas que estão enfermas no leito. Já outros curam pessoas que não podem andar. Outros já curam pessoas que não podem ver, escutar. Pessoas que têm doenças psicológicas. Então é diferente. Por isso o comentarista ele vai nos explicar dizendo: há dons de cura. Mas aqueles que possuem o dom de cura não podem curar todo mundo. Mas ele também nos dá o alerta. Aqueles que têm o dom de curar, eles não podem curar qualquer um. Pois esse dom é dado por Deus. E a glorificação e a honra e a glória é somente para Deus e não para o homem. É por isso que ele diz, são recursos de caráter sobrenatural. O médico, ele tem um certo conhecimento acerca da doença, acerca de como está o paciente, mas passou disso, até os próprios médicos dizem, agora somente Deus. Somente um ato sobrenatural, ou seja, o natural o médico pode conhecer, nós podemos conhecer, mas o sobrenatural, somente a ação de Deus. Então, o dom de curar é um dom sobrenatural, ele transcende o natural. Para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso, a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede dons segundo o conselho da sua vontade. Foi aquilo que eu falei. Sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, o nome de Deus, para muitos determinados, aqueles que recebiam a cura, era Jeová Rafá. Que significa o Senhor que sara. Está escrito em Êxodo capítulo 15, versículo 26 e Salmo 103:3. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. E é isso muitas vezes que acontece. O dom de cura serve como uma ferramenta poderosa, também uma mensagem poderosa para o não crente. Quantos de aos nossos redores não crê na mensagem, mas quando cai doente em uma enfermidade a qual não consegue se curar, eles recebem a verdadeira mensagem em crer no poder da mensagem de Deus e logo se arrepende porque reconhece que somente Deus fez isso na vida deles. Então, o dom de curar é necessário também para a mensagem da proclamação do Evangelho da paz. E é uma verdadeira ferramenta para os não crentes crer no poder de Deus na vida da humanidade. A redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário,
ele ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo, que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Enquanto não recebemos o novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. Enquanto estivermos aqui na terra, nós iremos sofrer as doenças, as calamidades, as pandemias, mas fiel é Deus que sempre estará conosco. E se preciso for, Ele irá nos curar. Se preciso for, a nossa vida servirá também de mensagem para aqueles que estão lá fora. E o nome do Senhor será glorificado. Quantos dons de cura são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo, para que a humanidade reconheça que Deus tem poder de sanar todas as doenças. Então fica aí, meus irmãos, este comentário, que Deus, Ele tem o poder, somente Deus tem o poder de sanar todas as doenças e todas as enfermidades. Quando para o homem é impossível, para Deus nada é impossível. Nosso terceiro tópico diz: o dom de maravilhas. Este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. O exemplo bíblico que nós vemos é o próprio Jesus Cristo, quando estava com seus discípulos no barco, a qual ele próprio estava dormindo, e sobreveio uma tão grande tempestade. E os discípulos reconheceram que eles não podiam conter. Eram homens experientes, trabalhavam na pesca, sabiam lidar com tempestades. Mas ele foi até Jesus, incomodar Jesus. E disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, se levantando, repreendeu o vento e mandou o mar se aquietar. E os homens reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Eles próprios olhavam um para o outro e diziam: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Está aí também um exemplo dos dons de maravilha. O dom de operação de maravilhas está aí um exemplo. Outro exemplo bíblico que podemos ver é a ressurreição do filho da viúva de Naim. Já estava próximo a ser enterrado. Mas aquela mulher chorava tanto. Jesus, quando se apresentou para ela, diz: não chores mais. Para nós, a morte é uma coisa natural. Mas Jesus chegou na vida daquela mulher naquele dia e disse: não chores mais. Tocou no caixão, no esquife, e disse: levanta-te. E aquele jovem voltou à vida. Então, para nós, a morte é natural. O dom de maravilhas, ele vai também ao sobrenatural. Jesus trouxe vida para aquela
mulher, aquela viúva, que com certeza para ela já estava no fim. Mas Jesus trouxe a certeza, mais uma vez, da esperança para a vida daquela mulher. Então, meus irmãos, também está aqui mais um exemplo. Outro exemplo que também podemos dar é o de Moisés. Quando o Senhor disse: o que tu tem nas mãos, Moisés, toca agora neste mar. E quando ele tocou, o mar se abriu. É um exemplo do dom de maravilhas no Antigo Testamento. Há uma questão agora no tópico 3 que diz: há diferenças, distorções no uso dos dons de curar e a operação de maravilhas. O cristão, olha o que o comentarista vai dizer, o cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. E muitas das vezes vemos isso acontecer no nosso meio. Cristãos, quando estão orando, dizendo: eu determino, eu decreto, vai ser meu. Não. Tudo tem que ser para a honra e a glória do nome de Deus. Nós devemos pedir a vontade de Deus para a nossa vida e não determinar. A não ser que foi o próprio Deus que mandou você determinar. Aí é um caso totalmente diferente. Mas mesmo assim, não devemos determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Ou você está no enterro, você está celebrando uma cerimônia naquele enterro, você exige que o corpo ressuscite. E se não ressuscitar? E se a pessoa que você orou não for curado? Como é que fica? Então, são casos que nós devemos repensar e sim pedir a vontade de Deus. Nós não somos deuses, não somos Deus. Nós somos servos do Altíssimo. E o Espírito Santo confiou os dons espirituais a nós para desempenharmos o trabalho de Deus para a proclamação do Evangelho da paz. Esse é a verdadeira finalidade dos dons espirituais, é edificar a igreja. E edificando a igreja, estamos proclamando o Evangelho da paz para o perdido, para o homem que está lá fora. E o comentarista também diz: independente de se ter o dom ou não, Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Veja o ensinamento de Jesus: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, versículo 18. A nossa responsabilidade é orar, pedindo a cura, pois quem vai fazer o milagre é Deus. A nossa responsabilidade é apenas orar, pedindo aquela determinada cura. Mas quem vai curar é Deus. Ele pode curar instantaneamente, no local, na hora. Ou também a pessoa pode ir para casa, dormir e no outro dia respirar, não sentir mais aquela dor. Mas o milagre foi feito. A nossa responsabilidade é orar. Nós oramos, mas quem faz o verdadeiro milagre é Deus. O crente, quem põe as mãos sobre o enfermo,
não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. É outro caso que também encontramos. Vou para fulano de tal, porque quando fulano de tal ora, eu recebo a cura, o irmão é curado. Muitas das vezes põe coroa de abacaxi na cabeça do irmão. Isso está errado, totalmente errado. Nós devemos orar, mas a honra e a glória tem que ser para Deus, pois Deus que fez o milagre. O irmão que orou foi apenas o instrumento de Deus para acontecer aquele milagre. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. É um conselho que o nosso comentarista dá. Acerca disso, façamos a obra de Deus com honestidade e decência. E aqui está, meus irmãos. Façamos o uso dos dons de poder para propagar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E desde já eu quero agradecer a cada um dos irmãos que tem chegado até aqui. Que Cristo vos abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós. Em nome de Jesus. Amém.